Num ambiente onde o espiritual e o físico se entrelaçam, é comum ouvir relatos de pessoas que afirmam vivenciar experiências inexplicáveis relacionadas a manifestações espirituais, sejam elas positivas ou negativas. Um desses relatos vem de um de nossos inscritos, que compartilhou suas próprias experiências com o sobrenatural, relatando visões frequentes de seres que ele acredita serem demônios. Essas experiências começaram na juventude, e ele descreve situações que fogem à explicação convencional. Em uma dessas ocasiões, enquanto assistia a um filme na casa de sua namorada, ele testemunhou o que parecia ser uma presença física, um vulto que se movia pela sala e desaparecia ao ser seguido. Inicialmente, ele tentou racionalizar o ocorrido, mas, com o tempo, percebeu que essas aparições se tornaram frequentes e difíceis de ignorar. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Nossa inscrito, em suas palavras, destaca que, na infância, essas experiências eram muitas vezes encaradas como frutos da imaginação, comuns a crianças que ainda estão construindo sua percepção de realidade. Porém, à medida que foi amadurecendo, ele não apenas se acostumou com essas visões, mas também começou a entender que elas eram de alguma forma ligadas a forças espirituais. Um episódio particularmente marcante ocorreu quando ele foi visitar um amigo e, ao entrar no apartamento, um gato aparentemente fugiu do local sem explicação. Ele, então, questionou seu amigo sobre o animal, descobrindo que, na realidade, ele nunca teve um gato. Ele percebeu que essa estranheza estava ligada a algo além do físico e sugeriu que seu amigo buscasse orações para afastar espíritos negativos de sua casa. Esse tipo de experiência, segundo ele, não é algo raro, e ele acredita que muitos desses episódios se originam de influências espirituais invisíveis, muitas vezes associadas ao mal. Ele faz uma conexão entre esses eventos e sua experiência pessoal em ambientes como festas eletrônicas, onde ele sente uma energia pesada, como se a presença do inimigo estivesse permeando o local. Para ele, a combinação de substâncias como drogas e álcool parece abrir um portal para essas energias negativas, afetando não só o ambiente, mas também os indivíduos presentes, que acabam sendo, na visão dele, puxados para uma vibração negativa. Em um contexto mais amplo, ele compartilha que a percepção sobre essas manifestações espirituais não é exclusiva de uma visão cristã ou evangélica. Ele faz referência a relatos semelhantes que envolvem outras crenças espirituais, como os kardecistas, que também falam sobre a presença de espíritos que influenciam pessoas de maneiras sutis, muitas vezes nocivas. Para ele, tanto o bem quanto o mal no mundo espiritual se manifestam em formas que não podem ser ignoradas, e ele acredita que a energia do mundo espiritual, em termos simples, é um comércio de energia, onde tanto boas quanto más influências se trocam e afetam a vida das pessoas. Ele segue aprofundando suas percepções sobre o mundo espiritual, compartilhando como suas visões de demônios e outras entidades influenciam sua vida diária e suas interações com os outros. Segundo ele, essas manifestações não ocorrem de maneira esporádica ou isolada, mas são algo que ele presencia com certa frequência, principalmente quando está envolvido em atividades espirituais, como orações na igreja. Para ele, o fato de ser cristão engajado com sua fé parece intensificar essas experiências, especialmente quando ele se dispõe a orar por outras pessoas. Ele afirma que, em muitos momentos, ao orar por alguém, ele começa a visualizar entidades espirituais, geralmente de natureza negativa, como demônios ou outras forças do mal. Porém, ele também reconhece que nem todas as suas experiências estão relacionadas ao mal. De fato, ele menciona que, em raras ocasiões, já teve visões de seres angelicais, embora considere essas experiências muito mais raras. O que ele descreve como mais frequente são as aparições de figuras negativas, que ele acredita serem demônios. Para ele, essa presença de demônios é uma realidade espiritual com a qual ele deve lidar, embora, em sua análise, isso não represente necessariamente um medo paralisante, mas uma compreensão de que, em seu caminho espiritual, esses desafios fazem parte da jornada. Em um dos episódios mais marcantes, ele compartilha a história de uma mulher que procurou sua ajuda durante uma vigília na igreja. Ela relatou estar sendo possuída por um demônio e, após conversar com ela,
Ele identificou que a origem desse mal parecia estar ligada a uma concorrente de sua loja, que teria feito algum tipo de trabalho espiritual negativo contra ela. A princípio, ele questionou a mulher sobre suas atitudes espirituais, e ela confessou que não estava com sua vida espiritual em ordem. Isso, para ele, representava uma brecha que permitia que as forças negativas se infiltrassem. De acordo com sua visão, uma pessoa não apenas precisa de oração, mas também de uma vida alinhada com valores espirituais para se proteger dessas influências. A situação, que à primeira vista parecia ser apenas uma demanda de oração, rapidamente se transformou em uma revelação de como as forças espirituais operam na vida das pessoas, influenciando até mesmo aspectos físicos e emocionais. O momento culminou com a mulher sendo libertada após uma intensa oração, onde, segundo ele, o demônio se manifestou de forma agressiva, falando sobre sua vida pessoal e tentando ameaçá-lo. Embora o cenário fosse de medo e angústia, ele não se deixou abalar, mantendo sua confiança na fé e na força espiritual que ele acredita possuir. Após a oração, a mulher relatou sentir-se liberta, mas ele confessa que a experiência deixou marcas, e ele não conseguiu deixar de sentir um certo medo ao sair da igreja e se dirigir para sua casa. Esse medo, no entanto, foi um desafio que ele sentiu ser necessário superar. Para ele, o medo é uma brecha que pode abrir espaço para o mal se infiltrar na vida de alguém e, por isso, ele se dedicou a orar, pedindo para que Deus removesse qualquer vestígio de medo de sua vida. Ele compartilha que, apesar de situações extremamente assustadoras, o entendimento de que a fé pode proteger e dar força para lidar com tais desafios tem sido um pilar em sua vida espiritual. Além disso, ele compartilha uma história curiosa que aconteceu recentemente em um show do famoso rapper Travis Scott. Durante o evento, sentiu sua cama balançar enquanto tentava descansar em casa, algo que inicialmente atribuiu a uma possível presença demoníaca. Porém, ao perceber que o prédio estava efetivamente tremendo por causa do show, ele riu de si mesmo, pois sua primeira reação foi associar o fenômeno a uma manifestação espiritual. Esse episódio, mais leve, exemplifica como o medo e a percepção do sobrenatural podem distorcer a realidade, levando a interpretações que vão além do que está fisicamente presente. Ao refletir sobre as diversas experiências que compartilhou, ele destaca um ponto crucial. Sua jornada espiritual, marcada por visões e revelações, não se limita a um simples fenômeno sobrenatural, mas é também uma oportunidade de aprendizado profundo e transformação pessoal. Ele acredita que, ao longo de sua vida, essas manifestações espirituais têm funcionado como um tipo de guia, ajudando a compreender melhor não apenas as forças do mal, mas também o poder da oração e da fé como formas de proteção e cura. Ele compartilha que a fé não é apenas uma prática religiosa, mas uma força ativa que interfere diretamente no mundo espiritual, sendo capaz de influenciar realidades invisíveis e proporcionar liberdade. O papel da oração é central em todas essas experiências. A oração não é apenas um pedido para afastar o mal ou para resolver problemas específicos, mas um meio de alinhar a vida espiritual com o que ele entende como a vontade divina. Ele considera que, através da oração, é possível de ter revelações que ajudam as pessoas a encontrar a verdade e a alcançar o equilíbrio, seja em suas vidas profissionais, familiares ou espirituais. Um exemplo claro disso se dá em sua interação com uma jovem que, durante um evento, pediu suas orientações sobre como se tornar jornalista. Durante a oração, ele teve uma visão clara de que o destino dela não estava no jornalismo, mas sim na pediatria, uma profissão que ela sempre desejou seguir. Após essa revelação, a jovem se emocionou, pois ela havia lutado contra um conflito interno relacionado à sua mãe, que não aceitava essa escolha de carreira. A oração não apenas revelou o caminho profissional da jovem, mas também tocou em questões familiares profundas que precisavam ser resolvidas para que ela pudesse prosperar. Esse tipo de experiência é algo que ele acredita ser uma constante em sua vida. Ele se torna um instrumento para que o divino se manifeste nas vidas daqueles que o procuram. Entretanto, nem sempre essas manifestações espirituais são bem recebidas pela sociedade. Em muitos círculos, especialmente fora de sua comunidade religiosa, essas experiências são vistas com ceticismo e desconfiança. Ele próprio já foi questionado sobre a validade de seus relatos, especialmente por aqueles que não compartilham das mesmas crenças ou que interpretam o mundo de uma maneira puramente materialista. Porém, para ele, essas manifestações são tão reais quanto qualquer outra experiência física, pois ele as vive de maneira tangível e consciente.
Para ele, negar a existência do mundo espiritual seria ignorar uma dimensão fundamental da realidade humana. Por fim, conclui que sua missão não é apenas relatar essas experiências, mas também ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria conexão com o espiritual. Ele entende que o mundo está repleto de influências que afetam as pessoas de maneiras invisíveis e que a chave para lidar com essas forças está na fé, no autoconhecimento e na prática espiritual contínua. Ele ressalta que, ao compartilhar suas vivências, espera que mais pessoas se abram para a possibilidade de uma realidade espiritual que vai além do que os olhos podem ver e que, ao buscarem essa conexão, possam encontrar libertação, paz e propósito em suas vidas. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, te agradeço por este momento de reflexão e conexão. Peço que o Senhor esteja presente nesta oração, guiando cada palavra e cada pensamento para trazer paz, proteção e discernimento. Que tuas bênçãos, Senhor, alcancem esta pessoa, trazendo clareza em sua jornada espiritual, sabedoria em suas decisões e força para superar os desafios que surgem. Pedimos que a luz do Teu Espírito Santo ilumine cada passo dessa pessoa, afastando toda a negatividade, o medo e qualquer influência que não seja de Ti. Que ela sinta a Tua presença em sua vida, trazendo conforto e coragem para seguir em frente, com a certeza de que Tu estás sempre ao seu lado. Senhor, se houver algo em sua vida que precise ser restaurado, que Tu possas tocar com Tua graça divina, trazendo cura, renovação e libertação. Que a fé seja o alicerce e que, através dela, esta pessoa encontre força, confiança e paz em todas as áreas de sua vida. Abençoa também a sua família, os seus projetos e seus relacionamentos. Que o Senhor conceda prosperidade e harmonia, sempre guiando-os em direção à Tua vontade e propósito divino. Agradeço, Senhor, por ouvir esta oração e por Tua infinita bondade. Que seja feita a Tua vontade, agora e sempre. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.